No Foco Lente Business, recebendo João Maurício, conselheiro tutelar do Conselho Tutelar de Parintins, falando sobre os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também pincelou informações preciosas sobre a rede de proteção que atuou no Festival Folclórico de Parintins. Falamos também sobre os avanços tecnológicos ocorridos nos últimos anos com o advento da pandemia, onde a tecnologia vem cada vez mais fazendo parte da vida da comunidade. E especialmente temos que falar sobre essa utilização entre as crianças e o adolescente no Foco Lente Business. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! João Maurício, chegando aqui com a gente, conselheiro tutelar da família dos conselheiros tutelares aqui de Parintins, Amazonas, Brasil. E a gente vai bater um papo aqui acerca de aniversário, mais um ano, 32 anos? 32 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. 32 anos do Estatuto do Adolescente e da Criança e do Adolescente. E o que temos ainda de inovação ainda para ser implementado? Quais são as conquistas até aqui de um modo geral? Então, com muita felicidade para todos que compõem o sistema de garantia de direito, que estão na luta diária em defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes, mais um ano, né, de celebração do Estatuto da Criança e Adolescente. Nesse 13 de julho, aí o Estatuto completou 32 anos, uma história de muita luta, uma história de muita intervenção, de muita mobilização em defesa desse público que é enfatizado pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente como público prioritário em relação às demandas, em relação ao desenvolvimento de políticas públicas, em relação à afirmação dos seus direitos, em relação à luta contra a violência. Então, na mesma medida que o 13 de julho é um dia de comemoração, é um dia de celebração, é um dia de luta também em todo o território nacional, tendo em vista que o Estatuto da Criança e Adolescente tem trabalhado para efetivar os direitos de criança e adolescente, tem trabalhado para garantir que esses direitos eles sejam exercidos por nossas, de fato, por nossas crianças e adolescentes, mas nós temos aí inúmeros desafios, inúmeras problemáticas que ainda precisamos enfrentar. Então, ao mesmo tempo que o 13 de julho é um dia de comemoração, é um dia de luta, é um dia de mobilização, de participação e, acima de tudo, é um dia para que nós possamos falar para todos, informar a todos a importância deste, que é um dos principais instrumentos legais, se não o principal instrumento legal que normatiza, que organiza, que promove o direito de criança e adolescente, mas que também trouxe consigo aí a reflexão e o acréscimo de novas leis que vêm justamente para somar, né, nessa luta em relação à defesa dos direitos de criança e adolescente. E já posso destacar aqui duas importantes leis que agregam ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei da Escuta Protegida, que é a Lei 13.431, que é a lei que tem por objetivo evitar a revitimização, né, que é quando a criança, adolescente fala várias vezes das situações vivenciadas, né? Então é a lei que vem tratar de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Foi um grande avanço, é um grande avanço, né, que agrega, que soma essa lei. E a lei recente agora do Henri Borel, né? Agora muito comentada, muito debatida, né, que também foi um outro grande avanço, que traz consigo, por exemplo, a maior responsabilização de todos. Aquilo que já é previsto no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 18 e o artigo 70, quando diz que todos nós temos o dever de intervir sobre a situação de violência. Mas a lei Henri Borel ela é mais enfática agora nesse sentido, traz mais essa reflexão dessa responsabilidade que é de todos. Então é um dia de celebração, mas é um dia ainda de muita luta, de muita participação, de muita sensibilização da sociedade, dada a importância de que nossas crianças elas não são o futuro, como todos falam, né? Todos falam. Nossas crianças são o futuro, mas se nós não cuidamos do nosso presente, infelizmente a gente
não vai ter uma sociedade melhor, não cuidando bem das nossas crianças e adolescentes no aqui e no agora. Nosso canal, ele fala muito de oportunidade de negócios, business, que é o Lente Business. E não há como falar de economia, negócio, sem pensar nas pessoas, na oportunidade das pessoas. Passamos agora por um grande festival aqui em Parintins, que só o público que tiveram aqui presente foram 80 mil pessoas. Tá? E a rede de proteção estava lá, pensando nas pessoas, pensando nesse público, ou seja, pensando na família e na proteção. Que saldo você tirou dessa experiência com as conquistas desse momento? Então, a gente precisa destacar, quando a gente fala em rede de proteção, a gente consegue visualizar especificamente a atuação de diversos profissionais preocupados, enganjados, responsabilizados com a causa. Acho que a gente precisa fazer esse primeiro destaque, né, que a rede ela é composta por pessoas comprometidas, né, cheias de vontade de fazer o melhor. Então, sempre, em todos os anos, a maior preocupação em relação à rede de proteção, com as diversas instituições que estão atuando, é o bem-estar da criança e adolescente. Elevado, colocado acima de qualquer situação que possa diminuir aquilo que está previsto nas legislações. Então, assim, a prioridade é a gente ver o que é melhor para as crianças e adolescentes. E a cultura, ela é um dos direitos básicos fundamentais garantidos no próprio ECA. E quando a gente fala em direito básico fundamental, a gente precisa ver o que é melhor para essa criança e adolescente antes dos interesses, né, que muitas vezes se sobrepõem, né, os interesses particulares, muitas vezes, de indivíduos, de famílias, de responsáveis, sobre aquilo que é o melhor para a criança e para o adolescente. É óbvio que sempre destacando a necessidade de a gente pontuar aquilo que faz parte do desenvolvimento pleno e saudável da criança, que é propriamente dizendo, ao acesso à cultura. Então, assim, para a gente, enquanto rede de proteção, nós tivemos um saldo bastante positivo. Hoje, com a divulgação, né, das informações e do verdadeiro objetivo das instituições que compõem o sistema de garantia de direito, a rede de proteção como um todo, as pessoas começam a visualizar, antes de qualquer coisa, o que é de melhor para aquela criança, para aquele adolescente. É claro que a gente precisa avaliar todo esse contexto, e essa avaliação é feita não só entre a rede de proteção, mas com a sociedade de forma geral. E junto com a sociedade, a própria Constituição, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente coloca família, sociedade, Estado, as instituições elas nunca trabalham sozinhas. A gente vê o que é prioridade, o que precisa ser aprimorado aí para os anos futuros em relação à atuação da rede no Festival Folclórico de Parintins. Além da questão de direito e proteção, a gente observou que foi uma formação de público, porque a criança esse ano foi muito exigido de que para participar das atividades culturais tinha que estar com a presença do responsável. E isso não só foi bem para a criança, para o adolescente, mas também para a cultura em si, que houve uma formação desse público. E como você, como conselheiro, observou isso? Eu vejo que é imprescindível a gente valorizar a nossa cultura. A nossa cultura a gente tem que parar de demonizar como se a cultura fosse responsável pelas problemáticas que acontecem. Quem é responsável pelas problemáticas que acontecem com crianças e adolescentes são os pais, são os responsáveis, e o próprio poder público que tem essa responsabilidade no desenvolvimento das políticas públicas. Então a gente não pode demonizar a cultura, e sim responsabilizar aqueles que têm de fato essa responsabilidade e chamar a atenção daqueles que de fato não a exercem. Porque o que a gente vê que é muito importante, claro, eu considero a participação das crianças indo aos currais, participando das atividades folclóricas do município, não só os bois bumbais, mas as diversas manifestações culturais, mas a gente precisa também chamar a sociedade cada vez mais à responsabilidade, principalmente a família. Porque assim, a gente vê muita gente responsável que chega com seu filho para participar de uma atividade cultural, que vai chegar aquele horário, que vai saber que a criança já está com sono, já está cansada, e a pessoa consciente vai pegar e vai embora com o seu filho, vai oferecer aquilo que de melhor há para o seu filho, pensando prioritariamente no seu bem-estar. Mas tem gente que não. Na mesma medida em que nós temos pessoas assim, nós temos pessoas que não, que estão aí de qualquer jeito com crianças, expondo a riscos que não seriam necessários
né? Não deveria estar acontecendo, mas acaba acontecendo. Então, acaba pagando todos, infelizmente. A gente precisa simplesmente alinhar isso justamente com o sistema de garantia de direito, as diversas instituições, mais uma vez, enfatizando, junto com a sociedade e a família, né? A família, ela precisa, é claro, incentivar a cultura, o acesso à cultura, a participação na cultura, mas ela precisa também, por outro lado, garantir que esse acesso à cultura não possa prejudicar aquela criança ou aquele adolescente em relação aos seus demais direitos. Por fim, um assunto extremamente atual, que é exatamente as transformações tecnológicas. A pandemia está aí, tomou conta da humanidade e transformou a relação dos humanos com a relação com o mundo virtual. Especialmente no que diz respeito no território de informação e formação educacional, educativa. O sistema educativo, por si, ele tratou a ferramenta celular e a ferramenta tablet diabolizando essas ferramentas na sua utilização em sala de aula. E a pandemia veio e provou que isso foi um erro, né? E como que a gente pode imaginar, nós, enquanto comunidade escolar, né? Porque a escola não é apenas professor, diretor e alunos, mas sim toda uma comunidade que está em torno, como que a gente pode facilitar essa reeducação de toda a sociedade para ver o que o celular, o que o tablet nos conecta com o universo tecnológico, principalmente no que diz respeito a pautar a formação, dando condição de igual na competição mercadológica, que se transforma radicalmente. Então, a gente precisa ver que tudo em excesso faz mal, né? Se a gente for comer demais, vai fazer mal. Se a gente for passar muito tempo sem prioridade, ali vai acabar atrapalhando. Enfim, temos vários exemplos aí de que tudo em excesso faz mal, né? A gente precisa partir desse princípio. Então, a tecnologia, ela tem os seus prós e tem os seus contras. Isso aí a gente precisa discutir, inclusive, com a própria juventude hoje, com os próprios adolescentes, com as crianças também, né? Impor os limites necessários, mas fundamentalmente ver o lado positivo do acesso às tecnologias, né? A tecnologia, ela não está para atrapalhar, pelo contrário, ela está para ser um braço forte, justamente nas pesquisas, justamente no acesso à informação, na construção de ideias, né? Na mudança de visão, né? No acesso, né, informação prioritariamente por parte da população infanto-juvenil, por parte de crianças, por parte de adolescentes, dentro, claro, dos limites. Então, tudo que é demais faz mal, né? E tudo que é de bom a gente precisa aproveitar e justamente somar a força na construção, aí no caso dos caminhos, né, que vão levar a mudanças, né, principalmente por parte de nossas crianças e adolescentes. Então, a gente não pode jamais ver pelo excesso, muitas vezes, que as pessoas costumam realmente demonizar, né? Tá demais no telefone. Nós, enquanto pais, enquanto responsáveis, precisamos colocar os limites, por exemplo, dentro de casa e acompanhar de perto quais são os conteúdos assistidos, quais são os conteúdos pesquisados por nossas crianças, por nossos adolescentes e dar a direção necessária, né, para que essa ferramenta tão importante que está na palma da nossa mão, muitas vezes através do celular ou através do tablet, ela possa de fato contribuir ao invés de atrapalhar, né? E a escola, o poder público como um todo, tanto as escolas estaduais, municipais, quanto próprias escolas privadas, atrelado justamente a esse avanço que a tecnologia ela nos favorece, justamente pela facilidade da informação estar na palma da mão, nós termos estratégias, criarmos estratégias, construirmos estratégias, né, para que a criança e o adolescente todos não estejam de fora. Porque o que a gente vê é uma parcela da população com muito acesso à tecnologia e informação, e isso vai fazer avançar e, acima de tudo, ao direcionamento que é responsabilidade nossa enquanto adultos, sobre o que está sendo visto, sobre o que está sendo pesquisado, sobre o que está sendo assistido, né?
e aí as pessoas acabam realmente demonizando, né, uma parcela da população e outra parcela tendo instrução, tendo acesso, lá que inclusive acaba sendo mais favorecido uma parcela da população, geralmente pessoas mais instruídas, que têm acesso a recursos financeiros, enfim, e aquela parcela da população mais empobrecida muitas vezes não tem esse acesso. As crianças, adolescentes, né, acabam não tendo esse acesso do que é realmente fundamental. Então eu vejo que esses pilares eles são importantes. Primeiro, a nossa responsabilidade. O que está sendo assistido, o que está sendo pesquisado, como esse instrumento tão importante ele está sendo utilizado. Parte daí, desse primeiro pilar, esse primeiro pressuposto é extremamente importante, né? O segundo além da gente acompanhar, é a gente oferecer, a gente ofertar, né, o acesso, né, à internet, à informação, enfim. Eu acho que esses dois pilares são importantíssimos, justamente aliado à proteção de nossas crianças e adolescentes, sempre vendo o que é de melhor para elas, né, para esse público. Do ponto de vista de política pública, né, o Parintins ela é muito bem assistida dentro dessa área do acompanhamento social e também normativo, e principalmente com uma prefeitura atuante no que diz respeito em acompanhar essa juventude gerando oportunidades. E o que você despontaria que o município que já está com um direcionamento de progresso, de sustentabilidade, de luta para ainda sanar seus maiores problemas ainda nessa área social, num momento tão delicado que o Brasil vive, 65 milhões de pessoas estão com insegurança alimentar, no relatório recente da ONU. Quais seriam as esperanças que a gente já poderia pontuar enquanto política pública mesmo de controle dessas problemáticas em Parintins? Parintins, acho que é importante a gente destacar que Parintins é referência no estado do Amazonas. A gente que tem acesso muitas vezes a formações, sai da nossa cidade para participar em comparação a outros municípios. Parintins, aí, Manaus, capital, Parintins. Parintins, grande porte, gestão plena, tem acesso a aderir a todos os programas, serviços, né, projetos que estejam à disposição, que estejam disponíveis. E Parintins, assim, tem dado um salto muito grande. Hoje a gente vê instituições importantes sendo implementadas dentro do município, como o CAPS-AD, como o fortalecimento da atuação do CRES, do CAPS na saúde, o CRES na assistência, né, um prédio novo, equipe cheia de vontade, né? Na educação também a gente vê muitos avanços, né, acontecendo, a construção de escolas. Então a gente consegue perceber que Parintins, ela não só em termos teóricos, como as pessoas veem, mas na prática as coisas elas estão acontecendo, né? A gente fica satisfeito com isso, né, pelo compromisso da gestão municipal em relação às diversas problemáticas que Parintins tem apresentado e na vontade, né, de melhorar a vida da nossa população. É uma preocupação muito grande que nós temos em relação à questão alimentar. A gente tem notícias aí do que está acontecendo em nível nacional, tem assistido pela televisão, né, e a gente fica muito feliz quando a gente tem aqui uma Secretaria de Assistência Social atuante, né, por meio lá do plantão social, que viabiliza, a gente enquanto conselho tem essa facilidade, essa porta aberta, né, de solicitar, de requisitar, né, quando a gente detecta uma criança, né, e sua família passando dificuldade financeira e consequentemente alimentar, de encaminhar, de requisitar os serviços, e a gente tem tido esse feedback, esse retorno enquanto conselho tutelar. Isso minimiza as problemáticas. É claro que tudo que for articulado, tudo que for implementado, né, é um tijolinho que vai sendo colocado para se construir um futuro melhor para o nosso povo e em específico para as nossas crianças e adolescentes. Fico muito preocupado com isso, né, já tendo uma visão a nível nacional, que a gente precisa enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, enquanto profissionais, a gente precisa cada vez mais priorizar, né, aquilo que realmente é prioridade, pontuar aquilo que realmente é prioridade, não só para a gente enquanto família, enquanto vizinho muitas vezes, mas para as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que estão também precisando, que necessitam de acesso e garantia dos seus direitos, né? E aí a gente prioriza, né? Se é ruim para um adulto estar passando fome, você imagina para uma criança ou para um adolescente não ter acesso a um prato de comida, não ter acesso ao café da manhã,
as refeições de forma normal, né? É muito complicado isso, mas a gente precisa estar debatendo, a gente precisa estar cobrando, se posicionando. E graças a Deus aqui em Parintins a gente não tem enfrentado dificuldades nesse sentido. É claro que tem muitos desafios que precisam ser combatidos. Se tem alguém passando fome, a gente precisa, é claro, trabalhar para que, né, justamente essa família ela seja assistida, né? E em parceria, né, a gente tem uma rede de proteção forte, uma rede de proteção atuante, acima de tudo uma rede de proteção articulada, né, que tem feito a diferença no município de Parintins em defesa do direito de nossas crianças e adolescentes. Bom, fonte é Lente Business, canal YouTube, tá? Com João Maurício, um dos conselheiros do Conselho Tutelar de Parintins. Eu quero muito agradecer a oportunidade da parceria e, sem sombra de dúvida, a nossa população, o nosso público estará mais informado com esse conjunto de saberes que você disponibilizou ao nosso canal. Muito obrigado, até a nossa próxima oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade e deixar a mensagem, né, que a gente sempre aproveita todos os espaços que nós temos para falar da necessidade urgente, não dá para deixar para amanhã o que a gente precisa trabalhar hoje. E a proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes é um tema para hoje, né? Apesar de todos esses anos de história de luta, de defesa dos direitos de criança e adolescente, a gente precisa fazer a nossa parte hoje, né? O Estatuto da Criança e Adolescente ele é enfático, né? O dever é de todos nós temos esse dever de proteger, de zelar, de garantir o direito de nossas crianças e adolescentes. E essa demanda ela é urgente, não dá para esperar. A gente precisa, cada um de nós, juntos, unidos, articulados, sempre pensar com um olhar diferenciado sobre nossas crianças e adolescentes, como sempre falo, cuidando do presente. Não dá para a gente dizer que nossas crianças e adolescentes são o futuro se a gente não cuidar desse presente agora. Esse presente ele clama, ele grita a necessidade, a urgência de nós assumirmos de fato essa responsabilidade. Top! Obrigado. Mais uma vez.